Fala, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu quero começar um quadro novo no meu canal, onde eu vou procurar trazer exposições de alguns livros no intuito de que você que está me assistindo aí do outro lado seja incentivado a ler mais, a buscar livros e ser um amante da literatura, lendo cada vez mais. E para isso, eu vou fazer pequenas exposições de livros que eu tô lendo. No momento, eu tô concluindo a minha leitura de Crime e Castigo de Dostoiévski, que basicamente se não o maior, um dos melhores romances da literatura que nós temos a oportunidade de ler. Por enquanto, nós ainda temos a capacidade de estar lendo, se isso um dia não for tirado de nós. Mas enfim, o que diz Crime e Castigo? Crime e Castigo é um romance literário que relata a história de um jovem estudante que se chama Raskolnikov. Ele é extremamente inteligente, com a consciência hipertrofiada e também afundado na miséria. Eu percebo que o autor ele faz questão de levar às extremidades toda a condição desse personagem para que nós, ao olharmos para ele, nós venhamos se identificar, mas nunca se ver mais do que ele, para a gente poder ter essa noção e consciência da onde a mente humana pode ser levada. Mas enfim, ele desenvolve um artigo que divide a humanidade em dois grupos, sendo as pessoas extraordinárias e as pessoas ordinárias. As ordinárias são aquelas pessoas que seguem a lei, que faz tudo conforme o plano, que são corretas, são coerentes e são pessoas boas. E tem as pessoas extraordinárias, que não muito diferente delas, são pessoas boas, só que elas estão acima da lei, que para o avanço da história não faz diferença alguma se for necessário passar pela lei, como Napoleão, por exemplo, como Alexandre o Grande, na sua expansão territorial de Roma, ele teve que matar muitas pessoas. Isso é indiferente, contanto que esse feito fosse maior do que a morte das outras pessoas. E o que isso tem a ver com a história? É que Raskolnikov se identifica como uma dessas pessoas extraordinárias, só que ele só poderia saber se ele cometesse um crime no nível que esses grandes homens fizeram e não sentisse remorso, pelo menos conscientemente não. E o que acontece? Ele mora num apartamento em São Petersburgo e esse apartamento ele acaba pagando para uma senhora agiota, pegando dinheiro emprestado, enfim. E ele acaba devendo para ela. E a sua família financiava os estudos dele. Só que ele não estava nem mais estudando e extremamente endividado. E prejudicando toda a família que ainda mandava dinheiro para ele. E ele se sente empurrado a cometer um crime. Ele se sente empurrado a tomar uma decisão, a resolver essa situação. E ele então decide acabar matando essa senhora, que era a agiota dele. E consequentemente, naquela situação toda, ele acaba matando também a irmã dessa senhora. Mas para não te dar muito spoiler, por mais que pareça que eu dei, o livro se desenvolve na segunda parte, quando nós vamos para dentro da cabeça dele e conseguimos então identificar padrões de comportamento que tanto eu quanto você também tem. Só que, como eu disse, o autor faz questão de levar aos extremos tudo que ele está fazendo. Por isso que o crime acaba sendo um assassinato, mas você vai conseguir identificar padrões de comportamento que tanto eu quanto você tomamos quando fazemos alguma coisa errada e a gente tenta esconder isso. Porque o engraçado do livro é que ele vai se desenvolvendo e nós vamos percebendo que a justiça é a própria consciência do personagem. Que a consciência, ele pode fugir de tudo, mas não dele mesmo. Porque no ato que ele acabou cometendo, ele estava presente. Ele viu isso daí. E ele é consciente daquilo que viu. E responsável por tudo que viu e fez. Ele acaba sentindo compaixão ao decorrer da história. E esse, pra mim, é o traço da condição humana que nós temos. Mas também é uma evidência da dimensão de Deus em nós, porque essa compaixão faz com que nós recebêssemos a justiça, que é o porquê nós fazemos o que fazemos. E nós nunca vamos estar livres da nossa consciência. Bom, se você se interessou pelo livro, achou que o livro é bom, porque o que eu vejo aqui? Aqui eu vejo dentro dessas folhas pensamentos, estruturas filosóficas que nós vamos identificando ao lermos a história. E esse tipo de leitura, literatura clássica, por exemplo, vem se perdendo ao longo do tempo. Se hoje a gente for pesquisar como eu fiz hoje, eu pesquisei qual a quantidade média em que os brasileiros leem. Se formos pegar as pessoas que mais leem no Brasil, é cerca de 2,5 livros no ano, nem completos, é meio livro. Isso nos evidencia o quão superficiais nós estamos se tornando. Mas o intuito desse vídeo é gerar essa pulga atrás da sua orelha aí pra você pegar e comprar esse livro e acabar lendo, porque afinal, por meio da leitura, nós vamos trabalhando nosso cérebro, nós vamos nos instigando e se deparando com uma outra forma de ver o mundo, como Dostoiévski via. Ele olhava para esse personagem, desenvolveu esse personagem ao extremo porque, com certeza, nós temos a capacidade de chegar a esse extremo. E quais são os comportamentos humanos que você não identificou ainda e tem a capacidade de identificar por meio da leitura, se você talvez não viveu um caso de assassinato como esse. Bom, se você tem esse desejo, se você tem esse ponto de interrogação na sua mente,
eu te convido a fazer essa leitura. Compre o livro, faça essa leitura, comente aqui no comentário se você também já leu, se você deseja ler. Afinal, não tem como eu falar tudo pra você do livro, porque eu também não terminei de ler. Eu tô na metade, eu acho que eu cheguei na quarta parte do livro, e eu estou cada vez mais instigado em concluir essa história. Esse é um livro que eu leio todo dia antes de dormir, é uma segunda leitura que eu acabo tendo. E todas as pessoas à minha volta eu tento convencê-las a ler mais. Por exemplo, meu irmão, eu faço questão de sempre falar pra ele, ele começou a ler bastante agora e eu tô muito feliz por isso. E eu não queria que você fosse diferente disso. Se você viu esse vídeo, se interessou, achou legal a história, leia mais, porque consequentemente você vai pensar mais. E esse é o intuito desse canal aqui. Um abraço, meu amigo. Se você curtiu, compartilhe, por favor. Comente aqui o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tamo junto, é nóis. Um abraço.